Meu amigo vascaíno, situação complicada, a gente não consegue dormir, semblante completamente de tristeza e cabisbaixo. Que situação a qual colocaram o nosso Vasco da Gama, a pior crise da nossa história. E a gente vai falar muito aqui sobre essa situação do jogo de ontem. Verdadeiramente a gente vai apontar os culpados, vamos falar aí sobre a situação de treinador e também sobre a situação de reforços, porque essa empresa de merda chamada 777 Partners tem a obrigação de contratar. Se vira. Eu peço a você que está descontente com o atual momento, o qual o Vasco da Gama vivencia, para você se inscrever no nosso canal. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Ajude a gente ter voz ativa, se inscrevendo contra essa bandidagem que está lá no Vasco da Gama. Meus amigos, vencer ou perder faz parte do futebol. Porém, é inadmissível a forma como o Vasco da Gama jogou ontem. Ficou muito barato, 2-0 foi pouco. O Léo Jardim, apesar de ter falhado no primeiro gol, se não fosse ele, o Vasco teria tomado uma surra de 4, de 5. E o seguinte, medidas precisam ser tomadas. Eu gostaria de tecer alguns comentários aqui para pedir a esses conselheiros do Vasco da Gama. Chegou o momento de vocês terem responsabilidade e pedir o impeachment de Jorge Salgado. Não tem como o Jorge Salgado continuar a ser presidente do Vasco da Gama. Está faltando 5 meses para o mandato dele terminar, porém é o seguinte, o Vasco, na mão desse sujeito, não suporta 5 meses. Não suporta 5 meses na mão desse cara. Esse cara está destruindo o Vasco da Gama. Outra coisa a qual a gente precisa falar aqui. É momento desse contrato com a 777 Partners ser publicado. A gente precisa saber aí se foram tomadas medidas cabíveis para que o Vasco se resguardasse dessa fraude e desse estelionato que foi aplicado aí. Então, eu não entendo muito bem por que os conselheiros do Vasco não querem abrir uma sindicância para que esse contrato seja aberto e para instaurar o impeachment do senhor Jorge Salgado. Não entendo também por que não há mudanças nessa SAF do Vasco da Gama. Paulo Brax não tem condições nenhuma de ser nada no futebol do Vasco da Gama. O Abel Braga não bota a cara para poder bater. E o seguinte, Luiz Melo já passou do tempo. CEO rubro-negro que não tem representatividade nenhuma. Agora, a culpa disso tudo é do seu Josh Wand, desse pilantra safado ordinário, que aplicou um 7-1 em 25 milhões de torcedores espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Hoje eu vi um vídeo do seu Mário Coelho que me incomodou muito. Evidentemente que a culpa é sua, sim, não tira o seu da reta, a culpa é do seu Dieguinho, a culpa aí é do seu Flávio Dias, do seu Fábio Azevedo, do seu Lucas Pedrosa, porque os senhores venderam o Vasco da Gama para uma cambada de forasteiro,
para uma empresa que só tem 6, 7 anos do mercado de futebol, que rebaixou praticamente todos os clubes o qual ela comprou. Então, os senhores têm culpa, principalmente pelo fato de ter vendido 70% do futebol do Vasco na gestão do seu Jorge Salgado. Na gestão do seu Jorge Salgado. Me aponte uma coisa que o Jorge Salgado tenha feito de positivo no Vasco. Presidente subjúdice, vocês deram carta branca para que o Vasco fosse vendido. Não venham mentir para a torcida do Vasco, porque existia sim solução para o Vasco. A solução era essa aqui, ó. Ó. Essa era a solução. Só que vocês roubaram o Vasco da Gama. Vocês roubaram o Vasco da Gama. A partir do momento que vocês financiaram esse golpe aí, vocês roubaram a instituição Vasco da Gama de ter um candidato que verdadeiramente ia mudar a história do Vasco da Gama. Vocês financiaram um golpe em cima de outro golpe. A culpa é de vocês. Não venham com papo dizendo aí, mas que 90% da torcida apoiou porque vocês apoiaram, porque vocês fizeram vozes. Porque se vocês não tivessem apoiado, não ia ser 90%, não. Poderia ter sido 80%, 85%. Vocês não fizeram o papel de vocês como vascaínos. O Vasco está numa situação que não tem treinador. O básico, o Vasco não tem treinador. Treinador sério que está aí no mercado não estão querendo trazer, que é o Rogério Ceni, que se vier para o Vasco da Gama, sabe o que acontece? Vai passar a limpa nesses vagabundos aí que está colocando jogador para poder jogar, dando prioridade para contrato, para empresário. E outra, para deixar muito claro aqui para a torcida do Vasco, tudo reforço de merda. E eu ainda tenho que aturar o seu Zé Comé dizendo que hoje chega no Vasco da Gama a tal cereja do bolo, que é um jogador de 36 anos. Mano, o Vasco não foi vendido para trazer Cocão, para trazer Carravajal. O Vasco não foi vendido para trazer Juan Seco. O Vasco não foi vendido para trazer Serginho. Vergonha deliberada. Tá aí o estelionato aí. Agora, eu peço para você, torcedor do Vasco, que está me assistindo, que tenha direito a voto. Novembro, esses caras têm que ser extirpados do Vasco da Gama, tem que sair para nunca mais colocar o pé na calçada de São Januário, porque não dá mais. Aí vem palhaço aí fazer videozinho de desabafo. Com que moral, rapaz, que tu tem coragem de fazer vídeo desabafando? Jornalista de merda, flamenguista, que bota a camisa do Flamengo lá na Fox, xingando o torcedor do Vasco. Rapaz. Você vendeu, cambada de canalha, de safado, vocês venderam o Vasco da Gama, tá? Vocês venderam sabendo que tinha isso aqui, ó. Vou botar bem na cara de vocês, tá? Para vocês serem desmascarados. Cambada de cínico. Espero, o seu Jorge Salgado tem que tomar um impeachment. Renúncia do seu Paulo Brax. Não dá mais. Ou muda, para mim o Vasco já caiu, tá? Mas se efetivamente não mudar, o Vasco permanece ano que vem na Série B, porque para mim já caiu. Essa é a verdade. Obrigado pela atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Certo? Difícil fazer um vídeo desse, da gente botar a cara aqui, porque a gente passa a noite toda chorando, triste, tá difícil até para respirar o Vasco desse jeito. Se inscreva no nosso canal, galera, pra gente ir contra esses vagabundos. Obrigado aí. Vasco neles e a verdade já prevaleceu. Estelionato. Valeu.